Vida longa e próspera a todos. Este vídeo foi postado originalmente no Illuminati Watcher. O link do canal vai estar na descrição. Obrigado a todos e vamos ao vídeo. Hoje eu quero falar sobre um dos rituais pagãos que todos nós participamos sem saber, e é o Rio 2016 Olimpíada, a cerimônia de abertura. Nesse vídeo eu planejo em falar um pouquinho sobre a origem pagã das Olimpíadas e o culto a Saturno que vemos na cerimônia de abertura, e esse símbolo da paz que significa a invocação da besta e a agenda do aquecimento global e minhas opiniões sobre isso. Talvez alguns de vocês já tenham visto vídeos sobre os simbolismos das Olimpíadas, do início da cerimônia. Eu vi alguns deles e não fiquei muito impressionado, alguns deles eram ok. E alguns só falam sobre as coisas que eu acho sobre são besteira. E só porque alguém vê um triângulo já acha que é de Illuminati e não tem nenhuma informação sobre isso. Então eu vou falar sobre tudo isso, só que um passo a mais, deixando você, aquele que vê, deixar a decisão para que acredite ou não. Algumas coisas que eu vi na cerimônia de abertura me preocupam. Essa é a ideia de pegarem nossa energia e colherem ela através desses deuses pagãos. E eu planejo discutir sobre isso hoje. Então, primeiro vamos falar sobre as origens dos jogos pagãos. Começou como um ritual pagão para satisfazer o deus pagão Zeus. Quando os gregos estavam fazendo isso no tempo antigo, eles faziam rituais de sangue. E é isso que nós vemos todos os anos no Bohemian Grove, a cerimônia de cremação. Eles se juntam todos os homens ricos, CEOs, políticos, etc. Entretenimento, reis de entretenimento. Eles fazem essa cerimônia onde eles fazem um sacrifício a esse deus coruja, Minerva. O que eles falam que é uma maneira deles se tirarem seus estresses da vida a vida, mas o fato continua sendo um sacrifício reminiscente daquele sacrifício do sangue. É tudo sobre tomar energia e levar esses pagãos deuses e deusas. Então, no meu livro A Grande Teoria da Conspiração Unificada, eu falo sobre o poder do simbolismo e o poder de transformar essa energia, de catalisar essa energia, né? E isso começou já com os nazis, com o Dr. Gable. Todo esse processo de queimar a tocha na Grécia, assim como os pagões rituais eram feitos, e eles continuam esses rituais até hoje, com as virgens de Hera, a tocha iluminando o sol, simbolicamente, e a chama é transportada até a locação onde os jogos são feitos. Agora, o poder do ritual sugestiona que tem que ser feito dessa maneira. A logística de levar uma chama em fogo tem que ser considerada. Mas importa que tudo isso é devotando a sua energia à tocha onde os jogos vão ser feitos. E isso nos volta ao culto a Saturno. Aonde a sua atenção vai, a sua energia vai. É uma maneira deles levarem energia a Saturno. Se você checar a série Decodificando os Simbolismos Illuminati, você vai reparar que tem os cubos negros. Então nós vemos que na cerimônia de abertura, onde eles pegam essa tocha, eles focam todas as energias das massas, de milhões, se não bilhões, pelo mundo, como se estivesse hipnotizando as pessoas.
Tá falando sobre o dia que ele foi parado, né? E agora ele tem algo melhor para fazer, que é acender a chama para todo o seu país. Próximo, vamos falar sobre Typhon, a besta do abismo, e como o símbolo da paz é na verdade um símbolo representando isso. Muitos consideram um símbolo óbvio da união e todos da paz, obviamente, mas tem algo muito mais sinistro se você olhar para trás no tempo. Os pagãos da Germânia acreditavam que era uma runa e tinha propriedades místicas, e era usada por muitos feiticeiros em rituais pagãos. Os pagãos romanos, principalmente o imperador Nero, usava para simbolizar a perseguição de judeus e cristãos. Representava uma cruz quebrada, um judeu quebrada, e é por isso que a cruz aparece de ponta cabeça. Os nazistas de Hitler também tinham a runa da morte nos soldados da SS. Alguns dizem que esse símbolo representa a morte de todos os homens. Um culto satanista usava esse símbolo para seu altar. Então, durante a cerimônia de abertura, tinha essa parte onde falava sobre a mudança climática, e nós vemos o símbolo da paz invertido. Quando você considera o símbolo da paz feito com a mão, um V representa o kart do tarô de Aleister Crowley, chamado The Hierophant, representa a autoridade, representa o sacerdote do ocultismo. Esse é o mesmo símbolo pelos aliados durante a vitória da Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill se encontrou com Aleister Crowley e aprendeu que esse símbolo do V representa um tifão, e é a única força que eles podiam usar para combater a força do sol da suástica dos nazistas. E é daí que veio esse sinal do V depois da Segunda Guerra Mundial. Veio esse símbolo do V para a vitória. Tudo isso tem a ver com a ideia de invocar essa besta do abismo. No caso, essa besta é chamada de Fones. Os gregos a chamavam assim. É um demônio ancião pagão vindo debaixo das águas. Então nós vemos essa aparição de sombra aparecendo para todos eles na cerimônia de abertura. Nós também vemos o sinal da paz no fundo, o que aparece ser um olho que tudo vê com um monte de cubos em volta. Vamos falar sobre os cubos de Saturno em um minuto. Também vimos a Gisele Bündchen, e o Daily Mail fez um artigo dizendo que ela surgiu do escuro e mandou um feitiço na audiência. Nós estamos falando como essa cerimônia é um ritual em massa, e como esses ocultistas magias estão usando simbolismo no nosso subconsciente. E eles vêm e nos dizem que a Gisele está castando o feitiço do escuro. Então isso poderia ser a invocação da besta de Tafão, como o sinal do V, como a gente vê na vitória. Assim como nós vemos o culto a Saturno, tem a ver com ocultismo ancião. Eu tenho um artigo sobre isso, mas a ideia é que representa o simbolismo de um cubo, principalmente um cubo negro. Como eu estava falando antes, a energia vai onde a atenção vai. Então a maioria desses rituais eles querem mandar essa energia ao Saturno.
Então eles usam cubos negros, e isso é precisamente o que nós vemos durante a cerimônia de abertura. Então nós vemos essas pessoas trabalhando em cubos negros, construindo uma parede, e nós vemos a dualidade do branco e preto, o padrão de xadrez, também vemos mais cubos sendo colocados no chão. Nós vemos cubos onde está o V de Typhon, e na frente do olho que tudo vê nós vemos mais cubos. Isso pode ser um pouco de paranoia, né? Às vezes eles só estão construindo uma parede, não dá para construir uma parede com círculos, mas a ideia ainda está ali. Nós estamos falando sobre a cerimônia de abertura ser um ritual pagão. Então nós podemos considerar que eles estão elevando energia a esse deus oculto de Saturno. Ele representa o último planeta do cosmos. A primeira vez que eles o cultuavam era o último planeta que eles podiam ver. É o deus do reino do místico. Eu tenho todo um artigo sobre isso no meu canal, então cheque se você quiser saber mais. Eles também falam sobre a agenda do aquecimento global. E a gente vê no final da cerimônia. Eu sou um dos únicos conspiracionistas que sinceramente acredita em mudanças climáticas. Eu vi muitas evidências para acreditar. Eu pessoalmente creio que ceticismo é bom, mas a gente não pode ser tão paranoico que a gente não acredita em tudo. Então, meu background é de ciência, então eu acho que eu entendo um pouco sobre esses documentários falando sobre aquecimento global. Tem um no PBS que fala sobre aquecimento global, então se você quiser saber um pouco mais sobre isso, olha esse documentário para ver que de fato está acontecendo um certo aquecimento. Então eu mantenho uma mente aberta sobre o assunto. Eu tendo a ser uma boa fonte sobre isso. Então eu acho que eles estão realmente tentando mentir um pouco sobre isso, passando uma agenda diferente do normal. Então vamos olhar sobre isso, sobre essa sequência que a gente viu na cerimônia de abertura. Então aparece essa sequência meio sinistra, com tópicos de climança da temperatura, e nós vemos esse triângulo no escuro. Agora o triângulo é típico do Illuminati, né? Assim como vemos em algumas placas de rua. Ela não é simplesmente usada pelos Illuminati para representar um símbolo. Eles também usam para representar a criação. Então nós estamos potencialmente vendo um triângulo Illuminati. Eu acredito que pessoalmente ele estava usando isso para assustar as pessoas, como se fosse uma placa. Se você acredita ou não, eles estão fazendo isso para promover o culto à Terra, à Mãe Gaia. Ela sempre foi cultuada por pagões. Então, se as pessoas quiserem ir até lá longe, a gente pode dizer que a Mãe Natureza está sendo cultuada. Eu pessoalmente sou um cristão. Eu penso que qualquer seguidor de qualquer religião deve pensar que Deus nos deu essa terra, então nós devemos preservar essa terra e não destruí-la. Então vamos ver com mais tempo, se mais pessoas continuarem acreditando nas mudanças climáticas, se isso tem a ver ou não. Mas é interessante ver que a cerimônia acaba com esse símbolo de Typhon, o símbolo da paz, como nós vimos. Novamente, nós estamos falando sobre a evocação da besta do abismo. Então eles podem estar mostrando o símbolo da besta para conseguir a energia
Então, em conclusão, o legado do culto pagão do nazismo continua sendo passando. Alguns dizem que é uma conspiração, outros negam. Então parecemos que tem uma dicotomia, estamos no meio disso. Algumas pessoas deveriam considerar ver isso mais de perto, porque nem tudo é só uma conspiração, uma paranoia, né? Tem coisa acontecendo aí. Então essa economia de extremismo é o que faz essa máquina do Illuminati continuar indo. Para entender mais o que está acontecendo e para ver checar outras coisas sobre simbologia, cheque o site Illuminati Watcher. Lá tem um monte de coisa sobre isso. Você pode assinar o newsfeed. Então, obrigado a todos que acompanharam até aqui. Obrigado pela paciência de vocês por essa dublagem mal feita, né? E até a próxima. Tchau, tchau. É tudo sobre tomar energia e levar esses pagãos, deuses e deusas. Então, no meu livro A Grande Teoria da Conspiração Unificada, eu falo sobre o poder do simbolismo e o poder de transformar essa energia, de catalisar essa energia, né? E isso começou já com os nazis, com o Dr. Gable. Todo esse processo de queimar a tocha na Grécia, assim como os pagões rituais eram feitos, e eles continuam esses rituais até hoje, com as virgens de Hera, a tocha iluminando o sol, simbolicamente, e a chama é transportada até a locação onde os jogos são feitos. Agora, o poder do ritual sugestiona que tem que ser feito dessa maneira. A logística de levar uma chama em fogo tem que ser considerada. Mas importa que tudo isso é devotando a sua energia à tocha onde os jogos vão ser feitos. E isso nos volta ao culto a Saturno. Aonde a sua atenção vai, a sua energia vai. É uma maneira deles levarem energia a Saturno. Se você checar a série decodificando os simbolismos Illuminati, você vai reparar que tem os cubos negros. Então nós vemos que na cerimônia de abertura onde eles pegam essa tocha, eles focam todas as energias das massas, de milhões, se não bilhões pelo mundo, como se estivesse hipnotizando as pessoas. Tá falando sobre o dia que ele foi parado, né? E agora ele tem algo melhor para fazer, que é acender a chama para todo o seu país. Tudo isso tem a ver com a ideia de invocar essa besta do abismo. No caso, essa besta é chamada de Fones. Os gregos a chamavam assim. É um demônio ancião pagão vindo debaixo das águas. Então nós vemos essa aparição de sombra aparecendo para todos verem na cerimônia de abertura. Nós também vemos o sinal da paz no fundo, o que aparece ser um olho que tudo vê com um monte de cubos em volta. Vamos falar sobre os cubos de Saturno em um minuto. Também vimos a Gisele Bündchen e o Daily Mail fez um artigo dizendo que ela surgiu do escuro e mandou um feitiço na audiência. Nós estamos falando como essa cerimônia é um ritual em massa e como esses ocultistas magias estão usando simbolismo no nosso subconsciente.
E eles vêm e nos diz que a Gisele está castando o feitiço do escuro. Então isso poderia ser a invocação da besta de Tafão, como o sinal do V, como a gente vê na Vitória. Assim como nós vemos o culto a Saturno, tem a ver com ocultismo ancião. Eu tenho um artigo sobre isso, mas a ideia é que representa o simbolismo de um cubo, principalmente um cubo negro, como eu estava falando antes. A energia vai onde a atenção vai. Então a maioria desses rituais eles querem mandar essa energia ao Saturno. Então eles usam cubos negros, e isso é precisamente o que nós vemos durante a cerimônia de abertura. Então nós vemos essas pessoas trabalhando em cubos negros, construindo uma parede, e nós vemos a dualidade do branco e preto, o padrão de xadrez. Também vemos mais cubos sendo colocados no chão. Nós vemos cubos onde está o V de Typhon, e na frente do olho que tudo vê nós vemos mais cubos. Isso pode ser um pouco de paranoia, né? Às vezes eles só estão construindo uma parede, não dá para construir uma parede com círculos, mas a ideia ainda está ali. Nós estamos falando sobre a cerimônia de abertura ser um ritual pagão. Próximo, vamos falar sobre Typhon, a besta do abismo, e como o símbolo da paz é na verdade um símbolo representando isso. Muitos consideram um símbolo óbvio da união e todos da paz, obviamente, mas tem algo muito mais sinistro se você olhar para trás no tempo. Os pagãos da Germânia acreditavam que era uma runa e tinha propriedades místicas, e era usada por muitos feiticeiros em rituais pagãos. Os pagãos romanos, principalmente o imperador Nero, usava para simbolizar a perseguição de judeus e cristãos. Representava uma cruz quebrada, um judeu quebrada, e é por isso que a cruz aparece de ponta cabeça. Os nazistas de Hitler também tinham a runa da morte nos soldados da SS. Alguns dizem que esse símbolo representa a morte de todos os homens. Um culto satanista usava esse símbolo para seu altar. Então durante a cerimônia de abertura tinha essa parte onde falava sobre a mudança climática, e nós vemos o símbolo da paz invertido. Quando você considera o símbolo da paz feito com a mão, um V, representa o kart do tarô de Aleister Crowley, chamado The Hierophant, representa a autoridade, representa o sacerdote do ocultismo. Esse é o mesmo símbolo pelos aliados durante a vitória da Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill se encontrou com Aleister Crowley e aprendeu que esse símbolo do V representa um tifão, e é a única força que eles podiam usar para combater a força do sol da suástica dos nazistas. E é daí que veio esse sinal do V depois da Segunda Guerra Mundial. Veio esse símbolo do V para a vitória. Vida longa e próspera a todos. Este vídeo foi postado originalmente no Illuminati Watcher. O link do canal vai estar na descrição. Obrigado a todos e vamos ao vídeo. Hoje eu quero falar sobre um dos rituais pagãos que todos nós participamos sem saber, e é o Rio 2016 Olimpíada, a cerimônia de abertura. Nesse vídeo eu planejo falar um pouquinho sobre a origem pagã das Olimpíadas e o culto a Saturno
que vemos na cerimônia de abertura, e esse símbolo da paz, que significa a invocação da besta, e a agenda do aquecimento global e minhas opiniões sobre isso. Talvez alguns de vocês já tenham visto vídeos sobre os simbolismos das Olimpíadas, do início da cerimônia. Eu vi alguns deles e não fiquei muito impressionado, alguns deles eram ok. E alguns só falam sobre as coisas que eu acho sobre são besteira. E só porque alguém vê um triângulo já acha que é de Illuminati e não tem nenhuma informação sobre isso. Então eu vou falar sobre tudo isso, só que um passo a mais, deixando você, aquele que vê, deixar a decisão para que acredite ou não. Algumas coisas que eu vi na cerimônia de abertura me preocupam. Essa ideia de pegarem nossa energia e colherem ela através desses deuses pagãos. E eu planejo discutir sobre isso hoje. Então, primeiro vamos falar sobre as origens dos jogos pagãos. Começou como um ritual pagão para satisfazer o deus pagão Zeus. Quando os gregos estavam fazendo isso no tempo antigo, eles faziam rituais de sangue. E é isso que nós vemos todos os anos no Bohemian Grove, a cerimônia de cremação. Eles se juntam todos os homens ricos, CEOs, políticos, etc. Entretenimento, reis de entretenimento. Eles fazem essa cerimônia onde eles fazem um sacrifício a esse deus coruja, Minerva. O que eles falam que é uma maneira deles se tirarem seus estresses da vida, mas o fato continua sendo um sacrifício reminiscente daquele sacrifício do sangue. Então nós podemos considerar que eles estão elevando energia a esse deus oculto de Saturno. Ele representa o último planeta do cosmos. A primeira vez que eles o cultuavam, era o último planeta que eles podiam ver. É o deus do reino do místico. Eu tenho todo um artigo sobre isso no meu canal, então cheque se você quiser saber mais. Eles também falam sobre a agenda do aquecimento global. E a gente vê no final da cerimônia. Eu sou um dos únicos conspiracionistas que sinceramente acredita em mudanças climáticas. Eu vi muitas evidências para acreditar. Eu pessoalmente creio que ceticismo é bom, mas a gente não pode ser tão paranoico que a gente não acredita em tudo. Então, meu background é de ciência, então eu acho que eu entendo um pouco sobre esses documentários falando sobre aquecimento global. Tem um no PBS que fala sobre aquecimento global, então se você quiser saber um pouco mais sobre isso, olha esse documentário para ver que de fato está acontecendo um certo aquecimento. Então eu mantenho uma mente aberta sobre o assunto. Eu tendo a ser uma boa fonte sobre isso. Então eu acho que eles estão realmente tentando mentir um pouco sobre isso, passando uma agenda diferente do normal. Então vamos olhar sobre isso, sobre essa sequência que a gente viu na cerimônia de abertura. Então aparece essa sequência meio sinistra, com tópicos de climança da temperatura, e nós vemos esse triângulo no escuro. Agora o triângulo é típico do Illuminati, né? Assim como vemos em algumas placas de rua. Ela não é simplesmente usada pelos Illuminati para representar um símbolo. Eles também usam para representar a criação. Então nós estamos potencialmente vendo um triângulo Illuminati.